sermos justos, sermos íntegros, sermos retos diante de Deus. Porque é possível você ser famoso, ser conhecido diante de homens. É possível você ser reto diante de ideologias. Mas o que eu e você precisamos para sermos atraídos pelo Espírito é sermos retos diante do Senhor. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 13:4. Deuteronômio 13:4 diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Jéssica, como eu faço para ser atraída pelo Espírito? Como eu faço para ser atraído pelo Espírito? Você precisa temer a Deus. Você precisa ter reverência. Você precisa amar ao Senhor, se apegar ao Senhor. Olha o que o texto fala. Obedeçam. O que é esse temor ao Senhor? É essa obediência. Lembra quando o pai chegava em casa e dizia, isso não, e você dizia, puxa, isso jamais. Se o pai falou, está dito. Depois a gente cresce e a gente começa a questionar, né? Por isso que a gente tem que ser como criança na presença do Senhor, né? O que o Senhor fala, o que o Senhor faz, eu creio. Ah, vai dizer que tu acredita em Adão e Eva? Acredito. Ah, vai dizer que tu acredita em nascimento virginal? Oh, se acredito. Ah, vai dizer que você acredita que o Espírito Santo habita na pessoa? Acredito. Ah, tu acredita em profecia? Acredito. Está escrito na Bíblia, eu acredito, porque eu temo ao meu Deus. Nós devemos ser essas pessoas que temem ao Senhor, que amam ao Senhor. Mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, sermos atraídos pelo Espírito, podemos ser conduzidos pelo Espírito, nós também precisamos confiar nas promessas de Deus. Eu quero que você volte ali no texto de Lucas, onde diz, né, que Simeão era justo e temente a Deus. Já vimos esse ponto, mas depois diz assim, ó, e esperava a consolação de Israel. Havia uma promessa de que o Senhor mandaria o Messias. Todo o Antigo Testamento promete. A primeira boca que profetiza que Jesus viria e nos resgataria do pecado é a boca de Deus, quando Ele fala para a serpente e para Eva, a respeito de um descendente que viria, que o descendente, né, que a cobra, né, iria, a serpente iria mordê-lo no calcanhar, mas que o descendente de mulher iria esmagar essa serpente. A gente sabe que foi Jesus que fez isso na cruz do Calvário. Então a gente vê várias e várias promessas e profecias a respeito de Jesus. Existe profecia dizendo que Ele andaria no seu ministério em Nazaré, que nasceria em Belém. Tem tantas coisas que falam a respeito de Jesus. Não tem como não enxergar Jesus no Antigo Testamento. O tabernáculo fala sobre Ele. Gente, Isaías 53, não tem como não enxergar Jesus. Tem um escatólogo agora que eu gosto de ouvir pregações dele. O nome dele é Amir Tsarfati. Ele é um israelita que se converteu lendo Isaías 53. Então Jesus está sendo o tempo inteiro prometido no Antigo Testamento. E por 400 anos, a gente chama esses 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento de 400 anos do silêncio de Deus. Deus estava em silêncio, não levantou mais nenhum profeta, não falou mais com a casa de Israel. Disse, olha só, falei com vocês por tantas gerações, agora vocês precisam crer. E por 400 anos, de Malaquias até o ministério de João Batista, 400 anos em média se passa. E Deus está em silêncio. Mas Simeão acreditava, cria nas promessas do Antigo Testamento. Simeão já naquela época fazia parte de uma geração que não acreditava mais que Deus mandaria o Messias. Ah, nós não sabemos se foi bem assim. Poxa vida, vamos nos organizar aqui, organizar o sinédrio. Aí eles já estavam todos separados, uns eram os fariseus, uns eram os saduceus, uns eram os essênios, outros eram os escribas, outros eram o sinédrio. E eles já tinham inventado a religião deles, aí já inventaram a tradição oral e diziam que aquela interpretação rabínica, na verdade, foi Moisés que tinha entregado e que aquilo tinha passado de geração em geração de maneira oral. Eles chamam até hoje, os judeus falam da lei oral, né? E cada um foi
acrescentando, e aquilo virou uma bagunça. Porém, Deus sempre tem os seus. Deus sempre tem o seu remanescente. E Simeão não era somente temente a Deus, mas ele cria nas promessas. Para nós sermos atraídos pelo Espírito, nós precisamos crer no que as Escrituras falam a respeito do Senhor, a respeito do Espírito e a respeito de nós mesmos. Se nós não crermos nas Escrituras, se nós não esperarmos, se nós não formos como ele foi, que confiava nas promessas de Deus, nós vamos resistir a essa atração do Espírito. Eu e você precisamos ser o povo que crê. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos aqueles que creem, que vivem pela fé. Amém? Quanto mais fé você tem, mais atraído você é. E aí você é atraído, dá um passo, e aí a sua fé aumenta. E aí o Senhor diz, opa, posso atrair um pouco mais? E aí você dá mais um passo, e Ele vem te atraindo. E Ele vem te puxando para Ele. Por quê? Porque você teme ao Senhor, mas você também crê nas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Repousa uma palavra de Deus sobre a sua vida que ainda não se cumpriu, creia. Confesse, professe, viva à altura disso. Irmão, eu tenho uma palavra que um dia eu seria pastor. Irmão, não é sentado vendo desenho animado que o Senhor vai cumprir a promessa. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra, vai orar, vai botar para dentro, para o Senhor poder depois te usar fluindo. Creia nas promessas, viva à altura das promessas. Aqui nós temos Simeão, diferente de muitos da sua geração, dizendo, se o Senhor falou que Ele vai enviar o Messias, é porque Ele vai enviar. Amém? Isso é ser atraído pelo Espírito. Depois nós vemos a terceira maneira, né, que eu trago aqui para você, de nós sermos atraídos pelo Espírito, é buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Se você quiser abrir comigo, depois nós vamos voltar para o texto de Lucas. Mas Colossenses 3:1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você acha que Simeão recebeu uma promessa de Deus, de que ele não morreria sem antes ver o Cristo simplesmente cortando grama? Simplesmente vivendo a vida dele alheio ao que estava acontecendo? Não! Como que faz para nós sermos atraídos pelo Espírito quando nós desejamos as coisas do Espírito? Simeão não era uma pessoa que estava assim, nem sei as promessas, nem sei o que Deus fala. Nós somos de uma religião, de um povo aí, a gente tem um livro aí, o Antigo Testamento, mas eu nem sei direito o que é falado, nem sei se é Messias, se não é, não sei. Você acha que para esse tipo de pessoa, Deus ia dizer, olha só, você não vai morrer antes que você veja o Messias? Claro que não, irmãos. Por que Simeão tinha uma revelação específica do Espírito Santo para a vida dele? Específica, assim, pensa numa palavra específica. Era essa que Simeão tinha. Você não vai morrer até que você veja o cumprimento da promessa do Messias. Você acha que ele recebeu isso chupando pirulito? Não. Foi mediante busca. Foi mediante interesse das coisas do Senhor. Foi sendo atraído pela palavra de Deus e dizendo, olha aqui, Ele promete um Messias e isso ainda não se cumpriu. Quando será que isso vai se cumprir? Será que é na minha geração? Será que eu vou ver? E esse desejo pelas coisas do Senhor, pensando nas coisas do alto, refletindo nas coisas do alto, ele recebe revelação no momento em que Deus está calado. Você está entendendo porque eu quero um momento de mesa com Simeão? Deus calado em relação à nação de Israel e Simeão recebendo informação do alto.
Simeão recebendo revelação específica para a vida dele, revelação específica dos dias dele, da existência dele. Simeão se deixou ser tão atraído pelo Espírito que a sua história encontra com a história do Messias. Que a sua história está relatada aqui. Não era parente do Messias, mas ele encontra o Messias. Por quê? Porque ele busca as coisas do alto. E essa é a maneira de você ser atraído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala das coisas dele, das coisas espirituais. O teu interesse pela palavra, o teu interesse pelas coisas do alto vão te dizer o quão perto você vai chegar das promessas e do cumprimento das promessas. Não é ficando alheio, não é vivendo como se nada fosse. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele também faz. Ele é Deus, né, gente? Eu não me preocupo muito com isso. Não leio muito a Bíblia, não oro muito. Porque assim, diz que o pessoal que lê muito a Bíblia fica meio doido. E tal. Não entra nessa, irmão. Nós somos outro tipo de gente. Se um dia você foi essa pessoa, você não é mais. Glória a Deus, aleluia. Você é aleluiado, você é da Bíblia, você é espiritual, amém? Você é filho de Deus, você é diferente. E olha só, daqui a pouco nós já vamos ser os extraterrestres, porque não vamos mais estar aqui. Quando fala extraterrestre, na tua mente vem um homenzinho verde, tira isso lá, porque eu e você somos extraterrestres. Sabe por quê? Porque nós não somos mais daqui. E não vai demorar muito, nosso pezinho vai descolar desse chão aqui, ó, e nós vamos com ele. Mas quem é que vai com ele? O que anseia as coisas do alto. Sabe como você faz para receber revelação, como Simeão recebeu? Desejando as coisas do alto, buscando as coisas do alto, pensando na dimensão em que Jesus está. Você não é mais só um cidadão brasileiro, você agora é um cidadão celestial. Você precisa conhecer a lei do seu reino, o reino onde você está. Deus te tira do império de trevas e te coloca num reino de amor, num reino de luz, num reino de revelação. E o Espírito Santo está aí para nos revelar. Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito da profecia. Mas quando que eu recebo essas informações? Quando que eu recebo profecia? Quando que eu recebo revelação? Quando eu anseio as coisas do alto. Quando eu me importo com isso. Quando o meu coração está preocupado com isso. Quando eu desejo as coisas do Senhor. É por isso que nós nos congregamos. Porque quando nós congregamos, esse nosso desejo das coisas do alto, ele é acendido. Longe a gente para de queimar, perto a gente fica aqui, ó. Jesus podia vir hoje, hein? É ou não é? Ou lá no teu secreto, na tua casa, ou aqui no meio da congregação. É quando o nosso coração fica assim, ó. Jesus podia ser hoje, hein? Podia ser esse mês, hein, Jesus? No culto de Santa Ceia, quando meu pai que está oficiando a Santa Ceia, ele sempre fala, tomara que essa seja a última Santa Ceia. Daí a gente bebe, né, o cálice, come do pão. Mas o pastor Levi é o pastor que quer que a Santa... Aí ele ainda diz, né, um dia eu vou acertar. Um dia vai ser a última Santa Ceia. Irmãos, a gente tem que gostar das coisas lá de cima. Ser atraído pelas coisas lá de cima, pela palavra, pela presença. Existe dentro do tabernáculo. Se eu não falar do tabernáculo, não sou eu, né, pastor? Dentro do tabernáculo tem uma mesa que é a mesa dos pães da presença. Mesa, pão, comunhão. Deus nos atrai para a sua presença, para uma comunhão com Ele. E isso já começa aqui na terra. Sabe quem que vai estar lá diante dele? Quem aqui na terra já o busca. Porque vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Simeão amava e buscava ao Senhor, por isso ele era atraído pelo Espírito Santo, por isso ele pôde ser movido pelo Espírito Santo. Volta comigo para o texto de Lucas 2. O 26 diz assim, o 27. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. Para nós sermos atraídos pelo Espírito, nós precisamos ser movidos e obedecer às direções do Senhor. Obedeça às direções. Quando o Senhor te atrair, não diga será, diga eu vou. Deixa eu te falar, o templo na época de Simeão, na época de Jesus, ele tinha sido aumentado por Herodes. Era um lugar frenético, cheio de gente.
No centro estava o templo de Salomão, mas Herodes adicionou espaços e aquilo era um fervo de gente em Jerusalém todos os dias. Existiam não sei quantos turnos de sacerdotes, existiam lugares que eram específicos das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens. A gente vê hoje em Jerusalém os homens se reunindo no Muro das Lamentações. Esse muro ele não era parte do templo, ele era parte de algo que Herodes acrescentou, porque um dia Jesus disse que nenhuma pedra do templo ficaria uma sobre a outra, né? Não ficará pedra sobre pedra. Então aquele muro não é do templo, porque Jesus não é mentiroso, as suas palavras se cumprem. Então aquele muro ainda é um restinho de adições que foram feitas ao templo. E aquele lugar, eu gostaria que você imaginasse assim, um lugar grande, cheio de gente, barulhento, com pessoas entrando e saindo pelas portas. Porta da ovelha, porta do peixe, tinha várias portas, né? Tem até um estudo legal que se faz sobre essas portas, elas têm significados. Então não era um lugar que tinha assim, estava tudo quietinho, não tinha ninguém, né? No fundo tinha no máximo uma musiquinha assim de órgão, né? Não, gente, era um lugar cheio de gente, mas movido pelo Espírito Santo. Simeão não somente é movido, mas ele obedece e ele vai ao templo. E olha que interessante, de todas aquelas pessoas, de todas aquelas crianças que foram apresentadas naquele dia no templo, Simeão sabia quem que era Jesus. Direção específica. Ele sabia que aquele casal que entrou, trazendo aquela criança enrolada naqueles panos, ali está a salvação de Deus. Ele não teve só uma direção, vá ao templo. Ele teve uma direção, no templo eu vou te dizer quem é. Não está escrito com todas as letras na Bíblia, mas como que ele podia saber qual nenê que ele tinha que pegar no colo e agradecer a Deus por salvação? Direção do Espírito. Simeão era direcionado pelo Espírito. Assim que o Espírito falou para ele, vá ao templo, ele foi. Eu não sei o que o Senhor tem falado para pessoas aqui, mas irmão e irmã, está na hora de obedecer. Talvez Ele está te dizendo, perdoe, perdoa irmão. A pessoa não merece, não espere a pessoa merecer o seu perdão. As coisas no reino de Deus não são por merecimento, são por graça, são por misericórdia. Eu e você não merecemos nada. Talvez seja largar algo que tem te feito pecar, irmão, já passou o tempo de largar isso e o Espírito Santo está aí te movendo e você resiste. A resistência ao Espírito é a maneira de nós repelirmos o Espírito. A obediência às coisas do Senhor é a maneira de nós sermos atraídos pelo Espírito. Quanto mais eu obedeço, mais atraído eu sou. Quanto mais eu obedeço, mais o empuxo é forte. Quanto mais eu chego perto, mais eu sou levado à presença dEle. Simeão foi direcionado, movido pelo Espírito Santo e ele foi. E então ele recebeu a promessa. Volta comigo para o texto. E ele diz assim, no 28, Simeão o tomou nos braços e o quê? Louvou a Deus dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo. Ele estava tão atraído pelo Espírito que chegou o momento de ele morrer. Você está entendendo? Que quando ele encontrasse o Messias, estaria próxima a ida dele. Mas ele estava tão atraído pelo Espírito que ele ansiava por isso. Ele não disse, não, então deixa esse rapaz vir só daqui uns 200 anos, né? Não, ele queria. Mas Simeão, se você encontrar com o Messias, pela profecia que o Senhor te deu, você vai para o céu, amém, porque eu estou atraído, já nem quero mais ficar aqui mesmo. Sabe aquele dia que você tem saudade de um lugar que você nunca foi, que é o céu? É ser atraído pelo Espírito. Simeão está desse jeito. E sabe qual é a maneira de nós sermos atraídos sempre pelo Espírito? É a adoração. Quando ele pega aquele bebezinho no colo, ele ainda não viu cruz, ele ainda não viu nenhum ensinamento daquele bebê, ele ainda não escutou a voz de Jesus, ele ainda não viu Jesus no Getsemane, ele não viu Jesus com seus discípulos, ele não viu multiplicação de pães, ele vê um bebê indefeso nos seus braços, mas ele adora a Deus. Ele diz, Senhor, obrigada pela tua salvação, obrigada pela luz dos gentios, obrigada pela glória de Israel. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nesse momento, porque eu sei que você veio aqui a esse culto para ser atraído pelo Espírito Santo.
E de tudo aquilo que foi falado nessa noite, eu gostaria que você se lembrasse disso. Adore o Senhor, tema o Senhor, obedeça ao Senhor, busque as coisas do alto, seja movido pelo Senhor. E nesse momento agora nós temos liberdade de adorarmos ao Senhor. Adore ao Senhor nesse momento, levante as suas mãos. Você não precisa de música, você não precisa de que alguém te diga. É o teu relacionamento com Deus e que Ele gere adoração. Porque quanto mais você adorar, mais atraído você vai ser para a presença. Levante suas mãos, Senhor, nós te adoramos neste lugar. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus nós estamos reunidos e te adoramos. Queremos ser atraídos, Senhor, cada vez mais pelo Teu Espírito. Queremos te temer, queremos te amar, queremos pensar nas coisas do alto. Queremos, Senhor, ser obedientes à Tua direção, à Tua voz, mas sempre te adorando, sempre levantando mãos santas, sempre enchendo as taças com o incenso da nossa oração, com o incenso da nossa adoração, porque Tu és digno. Mais do que nos atrair para uma geografia, o Senhor quer nos atrair para a presença. Deixe o Espírito Santo te atrair para a sua presença, para a presença de Jesus, para a presença de Deus. Lá é o trono, é a sala do trono da misericórdia. O que você precisa nessa noite? Qual é a bênção? Qual é a presença? Qual é o toque? Qual é a frase? Qual é a verdade que você precisa ouvir de Deus nessa noite? Vá à sala do trono e em tempo oportuno peça. Senhor, nós te adoramos neste lugar. Tu és adorado, Senhor. Atrai o nosso coração para Ti.